Bom, Pai Senhor, já é o primeiro vídeo que eu vou gravar por conta de um desejo que me veio no coração. Eu gosto muito de conversar sobre a palavra com os meus amigos, irmãos em Cristo, pessoas crentes e não crentes que a gente conhece, que, enfim, tem um desejo de se aproximar de Deus e saber mais de Deus. Então por isso hoje eu vou começar falando sobre um capítulo na Palavra de Deus que está no livro de Jeremias, no seu primeiro capítulo, do verso 1 a seguir, que diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, undécimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. E às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruires e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda havia a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E é até aqui que eu gostaria de falar, até o verso de número 11. Começando pelo verso 1, nos traz uma lição. Jeremias era filho de Ilquias, que era sacerdote. Então, pela lei judaica, pelos costumes judaicos, ele também seria um sacerdote. Porém, Deus se apresenta a Jeremias e diz: Jeremias, eu te formei no ventre da tua mãe, o profeta. E esse fato é o que muitas vezes nos pega, porque muitas vezes você tem sonhos pessoais e de repente Deus se apresenta para você e diz: Não, eu tenho uma outra coisa. Eu te formei uma outra coisa. O que eu tenho para você é um chamado de profeta. Nós observamos que o sacerdote, ele tem a melhor roupa, as melhores comidas, respeitado por todos. Alguém muito próximo de Deus, uma intimidade. Pois bem, era algo de Deus também ser um sacerdote. Mas nós devemos entender que Deus tem sempre o melhor para nós. O chamado de Deus é maior que a nossa vida. Então Jeremias parte para a primeira entrevista para o chamado de profeta. E o Senhor mostra a Jeremias algo que o obriga a dar uma descrição e diz: Jeremias, o que vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz: Viste bem. É interessante para nós imaginar porque Deus disse: Viste bem. Jeremias não era cego. Porém, nós entendemos aí que se Deus disse: Viste bem,
é porque não era algo simples. Deus mostrou a Jeremias. Foi um galho. Foi uma vara de amendoeira. Significa que não estava na árvore. Não estava em vida, verdadeiramente. Já era uma vara de amendoeira, separada da árvore. Porém, Jeremias poderia ter dito: eu vejo um galho seco. Mas Jeremias especifica exatamente: eu vejo uma vara, mas uma vara de amendoeira. Sabe o que nós entendemos com isso? É que nós não podemos descrever ninguém como nós vemos apenas. Nós devemos buscar, tentar olhar as coisas com o olhar de Deus, tentar ter uma visão positiva das pessoas. É por isso que Deus diz: viste bem, Jeremias. Sabe por quê? Porque na entrevista para o chamado de profeta, Deus estava provando o olhar de Jeremias, que seria no seu chamado de profeta, direcionado ao povo de Israel, que estava enfermo, estava seco, distante da árvore da vida que é Deus. A palavra de Deus diz que qualquer galho enxertado na videira, ele tem vida, mas o povo de Deus não estava ligado nele. Porém, não deixaram de ser povo de Deus. Eu quero te dizer que se você está vendo esse vídeo meio sem recurso, meio sem palavras bonitas, meio sem tanta sabedoria, eu quero dizer para você que se você está enfermo na sua alma, se você está passando um momento difícil, se você se sente caído, você não deixou de ser de Deus. Você só precisa voltar-se para Deus. Você só precisa estar ligado novamente em Deus. Porque o que faz você ter vida não é você em si, mas é a aproximação com Deus, é o estar ligado em Deus, é o fato de estar ligado em Deus que te dá vida. E essa vida é uma vida com abundância. A causa de estarmos ligados em Deus nos traz uma vida com abundância, que é isso que Deus tem para você. Pois bem, voltando para o foco, que eu gostaria de dizer nessa noite, que o chamado de Deus é maior do que a nossa vida, é porque em um dado momento Jeremias percebe que não era fácil ser profeta. E Jeremias vai entregar uma palavra a um rei. Ele não foi bem recebido, se sentiu humilhado, foi preso. Não é fácil a vida de um profeta. De repente Jeremias pensa: caramba, hein? Se eu tivesse sido sacerdote, não tinha passado nada disso. Aí ele diz: Deus, tu me iludiste, tu me enganaste. Chega um tempo que Jeremias decide se aposentar do seu chamado de profeta. E Jeremias chega em casa, eu imagino, né? Amor, o que foi, Gê? Imagina a mulher de Jeremias chamando ele de Gê. Que coisa linda, né? Pois bem, amor, vou aposentar. Não vou ser mais profeta, não preciso mais acordar cedo, não vou mais viver em jejum, não vou mais viver profetizando, dizendo as palavras de Deus às pessoas. Agora eu vou dizer o que eu quero, o que eu penso, vou viver como eu sempre quis. Oh, agora sim, agora vai. Agora nós vamos ser felizes. Vamos fazer compra, vamos ao shopping, vamos passear. Primeiro dia de aposentado. Aí detalhe, nisso você pode imaginar que ele desceu lá no sótão e colocou seus itens de profeta dentro de um baú.
para mostrar para a esposa dele que ele estava bem aposentado, e para ele mesmo, né, para se convencer. Tudo bem. Primeiro dia Jeremias acorda cedo, né? Imagina aí comigo. Faz um café para sua esposa. Amor, amor, acorda. Olha o que eu fiz para você. Hoje, que lindo. Um café da manhã, que maravilha. Segundo dia, legal. Vão ao shopping. Ele assiste um programa de TV com a sua esposa, um filme. Legal, vamos no cinema, Gê? Vamos, imagina isso, né? Estou contextualizando, pelo amor de Deus, não pense que está na Bíblia. Nós temos o direito de imaginar, né? É só para você compreender. Tudo bem. Um belo dia, sua esposa acorda pela manhã. Pensa, né? Hoje quem vai fazer o café sou eu. Mas Jeremias já não está mais lá na cama. E ela vai, procura ele. Será que ele acordou primeiro que eu? Então ele vai fazer o café para mim? Bom, vou procurá-lo na cozinha. E não acha Jeremias. De repente ela vai até o sótão para ver se Jeremias está mexendo em alguma coisa lá embaixo. Ela olha, a porta está meio aberta, ela olha e não vê Jeremias lá dentro. Tudo bem, procurando Jeremias na plantação, no quintal, e não acha. Bom, será que ele estava no sótão e eu não percebia? E ela volta ao sótão, descendo as escadas lentamente, abre a porta, não vê Jeremias, porém ela nota que o baú onde ele tinha guardado as suas coisas, de profeta, os seus itens, o pergaminho, sim, estava aberto. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar que ele deve ter escrito pela primeira vez antes de colocar no livro, né? Eu acredito que ele deixou um bilhete para ela, que é um dos versículos mais lindos que se encontra no livro de Jeremias. Amor, quando eu penso em parar, a palavra dele me faz tremer os ossos. Eu pensei que levaria uma vida da forma que eu quisesse e seria feliz assim. Mas eu não consigo. Eu nasci para profetizar. Então naquele momento Jeremias vê que nunca na vida ele seria feliz totalmente sendo um sacerdote, ou sendo aquilo que ele queria, ou sendo aquilo que ele pensava que fazendo seria feliz. Eu quero te dizer uma coisa. Você só é completamente feliz quando você faz aquilo que Deus te escolheu para fazer. Você foi chamado para ser profeta, sirva a Deus como profeta. Se você foi chamado por Deus para ser um levita, um adorador, seja um levita, um adorador, seja um pregador, seja aquilo que Deus te chamou para ser, porque só Deus completa o homem. Não brigue com Deus. Deus conhece o teu coração. Eu quero te dizer que nunca na vida as coisas não são simples. O sol nasceu para todos. E o sol às vezes ele pode te aquecer, mas muitas vezes ele também pode te queimar. Quem nunca queimou o pé na areia da praia? Mas quem nunca, em um dia frio, desejou o sol para aquecê-lo? Então, tudo na nossa vida tem um lado complicado. Mas quando Deus te escolhe, meu irmão, pode ir sem medo, porque ainda que você sinta algumas dores, isso é a única coisa que vai te fazer feliz completamente. É servi-lo naquilo que Ele te chamou para fazer. E estar perto dEle é a garantia de felicidade para todo sempre. Que Deus abençoe a cada um de nós. Estou aqui no meu jeito jovem de ser. Não sou nenhum teólogo. Espero que Deus tenha falado contigo. Espero ter acrescentado na tua vida. E vamos continuar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.